Bom, pessoal, estou voltando aqui, já mostrando para vocês o slide da partilha da África. E qual é a ideia? Justamente deixar claro com esse mapinha como a França, aqui de vermelho, ó, e a Inglaterra vão ser os dois maiores impérios coloniais aqui na região e que vão acabar se transformando nas duas metrópoles que vão ser mais procuradas pelos imigrantes africanos. Portanto, quando está complicada a situação aqui, aí o cara resolve meter o pé, como eu falei para vocês, né? Primeiro, o sujeito resolve ir embora, seja por conta de uma guerra, perseguição, crise política, enfim. O camarada resolveu sair. Quando ele vai escolher o seu lugar, né, o lugar de destino, quando isso é possível, quando o sujeito não é um refugiado que está muito no desespero, e aí qualquer lugar vale, né, para que ele saia daquela situação. Quando o camarada tem o mínimo de planejamento, percebam que essas duas metrópoles vão ser as candidatas mais óbvias, né? Olha, eu estou saindo daqui, eu tenho um vínculo histórico-cultural, pelo menos a barreira da língua não vai ter, porque eu falo o idioma, e quando chegar lá, é bem provável que eu encontre alguém conhecido ou até mesmo algum parente. Isso vai pesar muito também quando o imigrante faz essa escolha. Por conta do seguinte, ó, pensa comigo aqui. Primeiro, lembra que a Europa nunca foi um continente que recebeu imigrantes. A Europa nunca foi uma referência de qualidade de vida, tá certo? Então, ao longo do século XIX, principalmente, muitos imigrantes europeus foram embora para os Estados Unidos. Boa parte da população estadunidense veio da Europa. Ao longo do início do século XX, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial, que só acaba em 45. Então, a Europa não vai ser, ao longo desse período aí que eu estou citando, o lugar de destino dos sonhos dos imigrantes. É o contrário, vão vir europeus, inclusive para o Brasil, não é isso? Uma coisa que a gente vai ver mais tarde. Vão vir imigrantes de vários lugares da Europa que têm colônias aqui no Brasil até hoje. E essa imigração é exatamente em qual intervalo? Século XIX e início do século XX. Tá bom? Então lembra disso, até então a Europa não é um lugar de atração de população. Quando que isso vai começar a acontecer? A partir da segunda metade do século XX, tá certo? E aí, ó, dá uma olhada aqui para esse slide, porque vai começar a rolar o chamado enraizamento do imigrante, tá? Que vai ser o seguinte, ó, pensa comigo. Vamos que o primeiro imigrante saiu da Argélia, por exemplo, para ir para a França em 1950. Ok? Estou falando de uma ex-colônia francesa, estou falando de um lugar que forneceu muitos imigrantes para a França mesmo, ao longo do século XX, enfim, e até hoje. Então, ó, pensa que os primeiros imigrantes estão indo para a França na década de 1950, com algo em torno aí de 20 anos de idade, que é bem o perfil do imigrante. Jovem, né, principalmente homens, as mulheres também, a gente já falou sobre isso, inclusive o contingente de mulheres imigrantes vem aumentando. Bom, imagina que em 1955, 5 anos depois do camarada chegar, nasce aí o seu primeiro filho. Tá? Ou seja, a gente vai ter a primeira geração de nativos, descendentes diretos desses primeiros imigrantes. Tá bom? Imagina que em 1980 nasce o primeiro neto desse camarada que imigrou lá na década de 50. Já vai ser a segunda geração de nativos. E imagina que em 2005 está nascendo o primeiro bisneto desse cara. Já vai ser a terceira geração de nativos. Percebam aqui que o imigrante ele já está se tornando parte de uma nova cara da Europa. Ele já não é mais tanto aquele outsider, aquela novidade, tá certo? Que era no passado. É evidente que esse perfil ainda vai ter, sobretudo, ligado aí aos novos imigrantes, ao cara que chega. Mas a Europa ela vai experimentar, inclusive, um processo de mudança do seu perfil, do perfil físico mesmo do europeu, por conta desse processo de enraizamento do imigrante. Tá? Para ficar, e isso incomoda, tá certo? Porque não é só uma mudança física, como eu disse, é uma mudança também dos aspectos culturais que são trazidos e que, de alguma maneira, vão ou entrar em choque com a cultura local ou vão incomodar.
principalmente os setores mais conservadores das sociedades locais. Vou mostrar aqui para vocês um slide que deixa isso muito claro, essa mudança desse perfil do europeu. Ó, isso é a seleção francesa campeã da Eurocopa na década em 1984. Percebam que você só vai ter aqui praticamente brancos, né? Que o Michel Platini, a exceção, tá? É o Jean Tigana, um meia que nasceu no Mali, tá? E esse cara foi um imigrante que chegou e foi para a seleção. Então, entre os 11 titulares, você vai ter um cara, tá? Negro. Perceba aqui que todos os outros têm, tá? Uma fisionomia bem característica do francês típico, branco e tal. Olha para a seleção francesa campeã do mundo de 2018, tá? Atual campeã do mundo de futebol. Olha a quantidade de negros. Você vai ter aqui basicamente o goleiro, Lloris, o Griezmann, atacante, a dupla de zaga, tá? Que é o Pavard e o Varane, e o Giroud, tá certo? E acabou, não vai ter mais ninguém. Se a gente fosse olhar o elenco da França, a gente ia encontrar ainda mais negros. Olha como é que essas duas fotos colocadas uma em cima da outra, tá? Colocadas uma em cima da outra, evidencia bem essa mudança de perfil. Se vocês fizerem essa experiência que eu fiz aqui, tá? Usando a seleção da Inglaterra, a seleção da Bélgica, a seleção da Alemanha, vocês vão perceber nitidamente essa mudança no perfil. Uma ótima fonte de consulta para isso é o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Você vai ver lá como tem uma quantidade de pessoas com fisionomias que estão longe daquele estereótipo do que a gente chama de europeu, tá certo? Do europeu típico, pelo menos, né? O europeu clássico. Então, só voltando para lá, né? Esse enraizamento do imigrante, ele vem aumentando, fazendo com que o volume da xenofobia só aumente, tá certo? Porque incomoda demais essa presença do imigrante agora com os mesmos direitos, ele tem o mesmo documento que você. É evidente que isso é do ponto de vista jurídico. Agora, no imaginário da população, é claro que vai ser sempre lembrada a origem imigrante do cara, a origem mais pobre. Isso aí, da parte da sociedade mais tradicional, mais conservadora, vocês não tenham dúvida. Mas o fato desse cara ser, do ponto de vista jurídico, pelo menos, do ponto de vista legal, tão cidadão francês quanto um francês típico, um francês mais tradicional, vamos dizer assim, isso vem incomodando. O fato do número de pessoas nessa condição estar aumentando vem incomodando muito e fazendo aumentar ainda mais a xenofobia. Ok? Menos por conta da questão dos empregos, tá certo? A questão dos empregos, ela é muito superdimensionada, tá? Porque, assim, de uma maneira geral, o imigrante, ele não vai ocupar o emprego que o francês típico, o inglês, o alemão nativo vai ocupar. O imigrante, ele vai ali para o emprego de mais baixa remuneração, de mais baixa qualificação, tá certo? Então, assim, tudo bem, até tem o seu lugar ali para montar essa equação da xenofobia, mas insisto com vocês que não é o principal. O principal mesmo é essa presença que incomoda, tá certo? Essa coisa de você passar até agora um país e até um continente com uma nova cara, por conta dos imigrantes, uma cara diferente daquela que você se acostumou, e principalmente diferente da sua. Tá? Então, é isso que vai empurrar ainda mais as sociedades mais conservadoras, mais tradicionais da Europa para aumentar as restrições aos imigrantes, tá certo? Mais, como eu disse, do que a questão do trabalho, a questão do emprego, tá bom? Voltando lá para os nossos slides, eu gosto muito de mostrar esse mapa aqui, porque a gente bate bastante na tecla das imigrações africanas para a Europa, mas percebam as imigrações internas dentro da África como são muito significativas. Tá? O número de imigrantes internos dentro do continente africano é muito mais alto do que o número de imigrantes para a Europa ou para qualquer outro continente. Então, a África é um continente de imigrações constantes, inclusive aqui dentro. E essas setinhas vermelhas mostram os maiores movimentos migratórios. Inclusive aparece aqui o movimento para a África do Sul. Não que a África do Sul seja um paraíso, mas do ponto de vista econômico é um pouco melhor do que os países vizinhos, tá certo?
Bom, esse outro mapa já mostra as principais rotas dos africanos, a galera que sai do Oriente Médio e do leste europeu para a Europa Ocidental, tá? São as rotas aqui, nesse caso, de refugiados, tá? E não de imigrantes. É a galera que está indo buscando ajuda, é a galera que sai da Síria, aí a galera que sai aqui das crises humanitárias do norte da África e chega exatamente pelo sul da Itália, pelo sul da Europa. Espanha, tá? Itália, aqui ó, que eu estava comentando com vocês, o formato da bota, ó, o calcanhar da bota, a ponta da bota. Essa região vai receber muitos imigrantes, assim como a Grécia, certo? Então, olha só, Grécia e Itália vão receber muitos imigrantes por conta da posição geográfica. A França vai receber, a França está aqui, ela vai receber muitos imigrantes pelas duas coisas, por conta da condição geográfica, ó, que também está aqui, principalmente o Porto de Marselha, recebe muitos imigrantes, e também por ter sido dos maiores impérios coloniais, tá, da segunda metade do século XIX até o início do século XX. Tudo bem? Bom, essas imagens vocês já conhecem, né? Sem dúvida nenhuma, essas imagens elas correm o mundo, de refugiados tentando atravessar o mar Mediterrâneo, né, em coisas improvisadas, não sei se dá para chamar isso de barco, mas o camarada está nessa situação precária. E repara, o refugiado ele está na seguinte condição: se eu ficar aqui, eu tenho certeza que eu vou morrer. Se eu tentar emigrar, eu tenho uma chance. Então, o camarada vai, né? Se ficar é uma sentença de morte, né? Se eu sair, eu tenho pelo menos uma chance. Então, o camarada acaba indo. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho aqui da imigração de latinos para os Estados Unidos através da fronteira com o México, certo? Então tá aqui a fronteira, muito bem delimitada, com seus principais pontos de passagem, né? Tijuana, San Diego, Ciudad Juárez, El Paso e aqui o Rio Grande. Bem, então essa é a fronteira. Aqui alguns dados, ó. Mais de 3 mil quilômetros de extensão, 56 postos de controle e o volume de pessoas e de automóveis que acabam circulando por essa fronteira aqui, ok? Aqui algumas imagens, né? Essa foto aqui é da fronteira em Tijuana, em que o muro avança, inclusive em direção ao mar. Aqui a aduana, tá certo? Lá de Tijuana. E aqui em cima, né, uma mulher que parece estar tirando fotos de um muro com cerca de arame farpado. O Donald Trump ele propôs, inclusive, colocar cerca elétrica, tá? Mas ele é óbvio que ele foi demovido dessa ideia, porque ele podia ir parar nos tribunais internacionais por conta disso. Mas perceba que há pessoas aqui que parece que estão tirando foto como se fosse uma atração turística, quando na verdade uma fronteira ah, tendo que ah, tendo que ter esse tipo de proteção, na verdade, eu acho que ninguém tem nada que se orgulhar disso aqui, tá certo? Bom, vamos para alguns dados aqui nos Estados Unidos, como a gente falou, ó, em 2015 havia 43 milhões de estrangeiros vivendo nos Estados Unidos, hoje são mais de 50 milhões, como eu já mostrei lá num dos slides anteriores para vocês. A maioria dos imigrantes vem da América Latina, depois a Ásia, e os mexicanos são um capítulo à parte. Olha só, há quase 12 milhões de mexicanos, isso em 2015, hoje esse número está batendo aí fácil 15 milhões de mexicanos vivendo nos Estados Unidos, tá certo? Aí vem os outros, né, europeus e tudo mais. Bom, 43 milhões de estrangeiros em 2015, olha só isso. A população dos Estados Unidos é de 330 milhões de habitantes, tá? Isso em 2019. Percebam que dá 10, 12, 13% da população no máximo. Então, o que eu estava dizendo para vocês lá atrás? Mesmo os Estados Unidos, que é o país que mais recebe imigrantes no mundo, não tem um contingente de imigrantes tão significativo assim em face à sua população, tá certo? Sua população total, ok? Então, por favor, não reproduzam essa ideia, tá, de que o imigrante hoje em muitos lugares vai ter um número, né, um contingente mais significativo do que a população local, porque isso não é real, isso não é verdade, tá bom? Terceira paradinha nossa antes do último bloco de slides.